Nas profundezas geladas do Atlântico, um mistério permanece oculto há mais de meio século. Um submarino considerado indestrutível desapareceu sem deixar vestígios, levando consigo 129 vidas. O que realmente aconteceu com o USS Thrasher? Teria sido uma falha mecânica ou algo que a Marinha tentou esconder do mundo? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais sombrias e enigmáticas da história naval. Você está no mundo restrito, onde revelamos os segredos que o tempo tentou apagar. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a manter viva a curiosidade que move o nosso mundo, o mundo restrito. A tragédia nas águas frias de Cape Cod. Nas águas frias ao largo de Cape Cod, em abril de 1963, uma tragédia atingiu a Marinha dos Estados Unidos em um dos desastres marítimos mais misteriosos e assombrosos do século XX. O USS Thrasher, um submarino de ataque nuclear de última geração, desapareceu durante um teste de mergulho em grande profundidade, levando consigo todas as 129 almas a bordo. Não foi apenas outro acidente, foi um evento que causou ondas de choque nos círculos militares, na comunidade científica e no público americano. O que tornava a perda do Thrasher tão perturbadora não era apenas o número de vidas levadas pelo mar, mas a absoluta falta de explicação. Durante meses, ninguém conseguiu afirmar com certeza o que havia dado errado. Os destroços estavam espalhados pelo fundo do oceano, retorcidos e quebrados pela pressão inimaginável. Na época, a Marinha lutava para oferecer respostas, e a especulação corria solta. Como o submarino mais avançado do mundo, construído com a mais fina engenharia de seu tempo, poderia simplesmente desaparecer durante o que deveria ser um teste rotineiro. O nascimento de um gigante tecnológico. O USS Thrasher não era um submarino comum. Quando foi lançado em 1961, representava o auge da tecnologia submarina, uma obra-prima de engenharia nascida das intensas pressões da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam presos em uma corrida por supremacia militar e tecnológica, e o Thrasher era a resposta americana à frota submarina soviética em rápida expansão. Seu design rompeu barreiras em praticamente todos os aspectos. O casco em formato de gota permitia que ele cortasse a água com eficiência e velocidade incríveis, tornando-o ágil e furtivo. Podia mergulhar mais fundo do que qualquer um de seus predecessores, mais de 1.300 pés abaixo da superfície, muito além do alcance da maioria dos sistemas de sonar inimigos. Dentro dele, havia o sistema de sonar mais avançado de sua época, capaz de detectar outras embarcações a milhas de distância. O Thrasher foi construído não apenas para caçar, mas para superar e enganar qualquer adversário que ousasse desafiá-lo sob as ondas. O armamento era outro de seus traços definidores. O navio estava equipado com torpedos convencionais e nucleares, além de carregar o recém-desenvolvido míssil Subhawk, uma poderosa arma submarina ar projetada para atingir navios ou submarinos inimigos à distância. Cada componente do Thrasher foi projetado para simbolizar superioridade, precisão e confiabilidade. Para a Marinha, ele não era apenas um submarino, era uma promessa de domínio, uma mensagem aos soviéticos de que os Estados Unidos governavam as profundezas. O teste fatal. 2 anos após seu lançamento, o Thrasher foi programado para testes pós-revisão perto de Cape Cod. O submarino havia passado recentemente por manutenção no estaleiro naval de Portsmouth, e o objetivo do mergulho era garantir que todos os sistemas funcionassem corretamente. A bordo estavam 129 pessoas, 112 oficiais e tripulantes da Marinha, além de 17 engenheiros civis e especialistas do estaleiro, cada um responsável por monitorar sistemas específicos durante o teste de mergulho profundo. O teste começou sem problemas. À medida que o Thrasher descia mais fundo no Atlântico, mantinha comunicação constante com o USS Skylark, um navio de superfície que atuava como escolta. Relatórios vindos do submarino indicavam que tudo estava ocorrendo conforme o esperado. Então, por volta das 9h12 da manhã, o tom mudou. O Thrasher transmitiu uma mensagem, informando que estava enfrentando pequenas dificuldades e tentando realizar o blow ballast, um procedimento que força ar para dentro dos tanques de lastro, ajudando o submarino a subir. Os minutos seguintes foram preenchidos por estática, fragmentos de palavras e crescente preocupação. A última transmissão inteligível incluía a palavra 900, que se acredita referir-se à profundidade do submarino em pés. E então, silêncio. O Thrasher havia desaparecido. O silêncio e a busca.
Nenhum sinal de socorro, nenhum destroço, nenhum indício de vida. Durante horas a Marinha esperou, na esperança de algum contato. Quando nada veio, uma realidade sombria se impôs. O submarino mais avançado do mundo havia desaparecido, junto com todos a bordo. A perda marcou o desastre submarino mais mortal da história dos Estados Unidos, um evento que assombraria oficiais navais e famílias por gerações. Seguiu-se uma investigação que durou 1 ano. Usando câmeras e sonares de grande profundidade, as equipes de busca finalmente localizaram os destroços a 8.400 pés abaixo da superfície, esmagados em milhares de fragmentos espalhados pelo fundo do oceano. A pressão naquela profundidade era tão imensa que o submarino implodiu em milissegundos, sem deixar qualquer chance de sobrevivência. A explicação oficial. A explicação oficial da Marinha concentrou-se em uma falha mecânica. De acordo com o Tribunal Naval de Inquérito, uma junta soldada com prata no sistema de água salgada do submarino teria se rompido, inundando partes da casa de máquinas. A entrada de água do mar, afirmava o relatório, teria causado um curto-circuito nos sistemas elétricos e desligado o reator nuclear. Sem propulsão e sem energia para expelir o lastro, o Thrasher ficou indefeso enquanto descia cada vez mais fundo no abismo, até que a pressão o esmagou completamente. Essa conclusão tornou-se a narrativa aceita. A Marinha enfatizou publicamente que o desastre havia revelado falhas nos protocolos de segurança e nos padrões de manutenção de submarinos. Em resposta, foi criado o programa SubSafe, uma revisão completa dos processos de projeto, inspeção e construção de submarinos, com o objetivo de impedir que uma catástrofe semelhante voltasse a acontecer. A partir de então, todos os submarinos passariam por inspeções muito mais rigorosas e cada componente, ligado a sistemas críticos de segurança, seria testado com extremo cuidado. Embora o programa SubSafe realmente tenha melhorado a segurança naval, nem todos ficaram convencidos com a história oficial. Alguns engenheiros e analistas questionaram discretamente as conclusões da Marinha. Seria possível que o rompimento de um único cano tivesse causado uma perda tão rápida e total do submarino mais avançado do mundo? Havia sussurros sobre outras possíveis causas, falha elétrica, problemas no reator ou erro humano, mas essas teorias foram rapidamente descartadas e o caso foi encerrado. Contudo, um homem se recusou a deixar o mistério descansar. Bruce Rule e o mistério submerso. O tenente Bruce Rule, analista de dados acústicos da Marinha dos Emirates, estava entre aqueles que revisaram informações sigilosas relacionadas ao desastre. Seu foco era o sistema SOSUS, Sound Surveillance System, uma vasta rede de microfones submarinos secretamente implantados pelos oceanos para detectar submarinos soviéticos durante a Guerra Fria. Esses sensores haviam registrado os momentos finais do Thrasher. O que Rule descobriu não se alinhava à explicação oficial. Os dados acústicos não mostravam sinais de inundação maciça. Em vez disso, revelavam algo mais peculiar: o padrão sonoro distinto de uma falha elétrica. Os registros do SOSUS mostraram instabilidade nas bombas de refrigeração, seguida por perda total de energia e o desligamento do reator, conhecido na terminologia nuclear como SCRAM. Em termos simples, o submarino perdeu energia elétrica antes de perder o controle. Quando Rule apresentou suas conclusões ao Tribunal Naval de Inquérito, esperava que fossem levadas a sério. Em vez disso, foi recebido com ceticismo e silêncio. O sistema SOSUS ainda era altamente confidencial na época e poucos fora dos círculos especializados sabiam interpretar seus dados. Seu testemunho foi silenciosamente descartado, enterrado sob o peso da burocracia e do sigilo. Bruce Rule estava convencido de que a verdadeira causa do naufrágio do Thrasher havia sido deliberadamente obscurecida. Ele acreditava que admitir uma falha elétrica ou relacionada ao reator poderia ter prejudicado a reputação da Marinha e lançado dúvidas sobre a segurança de toda a sua frota nuclear. Proteger a confiança pública e talvez também certas figuras poderosas dentro da instituição parecia ter prioridade sobre revelar a verdade completa. Com o passar das décadas, o desastre do Thrasher foi desaparecendo da memória pública, lembrado apenas por historiadores militares e pelas famílias das vítimas. Mas Bruce Rule nunca parou de investigar. A revelação de 2013.
Em 2013, 50 anos após a tragédia, Rule finalmente publicou sua análise independente no Navy Times. Naquela época, partes dos dados do sistema Essos haviam sido desclassificadas, permitindo-lhe revelar o que suspeitava há muito tempo. Sua conclusão era clara: o sistema elétrico do Thrasher falhou primeiro, muito antes que qualquer inundação pudesse ter ocorrido. A perda de energia desativou tanto a propulsão quanto os sistemas do reator, tornando impossível para a tripulação controlar a flutuabilidade ou a comunicação. Precisamente às 9h18 da manhã, de acordo com os dados acústicos, o casco do submarino implodiu a uma profundidade de cerca de 2.400 pés. A implosão foi instantânea, gerando uma onda de choque tão poderosa que pôde ser detectada a milhares de quilômetros de distância. A análise de Hurley destruiu a antiga narrativa. O Thrasher não havia sido destruído por um cano rompido ou por manutenção defeituosa. Ele sucumbira a uma falha elétrica catastrófica, da qual ninguém a bordo poderia ter sobrevivido. O segredo e o orgulho. As revelações de Hurley pintaram um quadro perturbador de sigilo institucional. Segundo ele, a Marinha havia suprimido deliberadamente as evidências dos Sossus, não apenas por razões de segurança nacional, mas também para proteger a reputação de seu programa nuclear, supervisionado pelo almirante Hyman Rickover, o influente pai da frota de submarinos nucleares dos Estados Unidos. A linguagem vaga do relatório oficial, com frases como "a bomba desacelerou ou parou", teria sido redigida de forma a manter a ambiguidade. Isso permitia que a Marinha sustentasse a explicação do alagamento sem precisar mentir abertamente. Essa ambiguidade servia a um propósito: proteger a imagem de infalibilidade tecnológica que cercava o programa nuclear da Marinha. Durante décadas, esse sigilo impediu que especialistas independentes revisitassem as evidências. As famílias das vítimas foram informadas de que a causa havia sido determinada e que novas investigações seriam inúteis. Ainda assim, muitas delas continuaram a fazer perguntas, pressentindo que a verdade completa permanecia enterrada nas profundezas do oceano. A luta pela transparência. Mais de meio século depois, em 2019, o capitão aposentado da Marinha James Bryant decidiu desafiar esse sigilo. Com o apoio dos familiares sobreviventes da tripulação do Thrasher, ele entrou com um processo exigindo que a Marinha desclassificasse milhares de páginas de documentos relacionados ao desastre. O argumento de Bryant era simples: tempo demais havia se passado para que a segurança nacional continuasse sendo uma justificativa válida. O público tinha o direito de saber o que realmente havia acontecido. Em 2020, um juiz federal dos Estados Unidos concordou e ordenou que a Marinha começasse a liberar os documentos em lotes mensais. Mais de 3.600 páginas foram programadas para desclassificação e divulgação pública, uma vitória monumental para a transparência. Os documentos revelados. Quando as primeiras levas de documentos foram divulgadas, elas revelaram que a teoria da falha elétrica havia de fato sido discutida durante a investigação original. Comunicações internas mostravam que alguns engenheiros haviam questionado a narrativa do alagamento, sugerindo em vez disso que a perda de energia havia causado o desastre. Mas essas vozes foram silenciadas, seus relatórios arquivados, suas opiniões omitidas das conclusões finais. Os arquivos recém-desclassificados deram ainda mais peso às conclusões de Bruce Rule. Não havia evidência sólida de alagamento, mas inúmeras referências a anomalias elétricas, falhas em bombas e apagões de comunicação antes da implosão. Tornava-se cada vez mais claro que os sistemas do Thrasher haviam sofrido uma falha elétrica em cascata, que levou ao desligamento do reator e à perda de propulsão, deixando a tripulação presa em um caixão de aço sem energia, descendo para a escuridão. Os últimos sons. Uma descoberta particularmente assustadora veio dos registros do USS Seawolf, um submarino que chegou à área no dia seguinte ao desaparecimento do Thrasher. Seu sonar detectou ruídos subaquáticos incomuns, que alguns interpretaram como batidas ou toques, possivelmente sinais de sobreviventes presos. No entanto, os especialistas permanecem divididos quanto à natureza desses sons, se eram realmente humanos ou apenas ecos de destroços em colapso. Engenheiros que trabalharam
trabalharam em submarinos semelhantes na época mais tarde admitiram que duvidavam da teoria do alagamento desde o início. Eles não conseguiam entender como um único cano rompido poderia causar uma destruição tão rápida em uma embarcação supostamente equipada com múltiplos sistemas de segurança redundantes. As novas evidências confirmaram suas suspeitas. O Thrasher não foi destruído por uma junta defeituosa, mas por uma sequência catastrófica de falhas elétricas e mecânicas que o deixaram impotente e vulnerável. Lições das profundezas. Essas descobertas forçaram a Marinha a reavaliar suposições antigas sobre design de submarinos e procedimentos de emergência. Ficou claro que os sistemas de energia redundantes e os protocolos de reinicialização de reatores eram, na época, insuficientemente desenvolvidos. A tragédia do Thrasher tornou-se, assim, uma lição sombria sobre o custo da confiança excessiva, um lembrete de que até mesmo a tecnologia mais avançada pode falhar quando o sigilo e o orgulho se sobrepõem à transparência e à segurança. O naufrágio do USS Thrasher permanece como um dos capítulos mais sombrios da história naval dos Estados Unidos. Sua perda remodelou o futuro do design de submarinos e das políticas de segurança mais do que qualquer outro evento antes ou depois. A criação do programa SubSafe, sem dúvida, salvou inúmeras vidas nos anos seguintes. Desde sua implementação, nenhum submarino certificado pelo SubSafe foi perdido no mar. Um testemunho das dolorosas lições aprendidas naquele dia de 1963. O legado do Thrasher. Apesar de todo o progresso em segurança e engenharia, a história do Thrasher também permanece como um alerta sobre os perigos do sigilo institucional. Durante décadas, as famílias das vítimas foram privadas da verdade, consoladas apenas por uma explicação oficial que o tempo mostrou ser incompleta. Os esforços de Bruce Rule, James Bryant e outros investigadores persistentes finalmente trouxeram a verdadeira história à luz. Uma história não de incompetência, mas de erro humano, falha sistêmica e uma catástrofe elétrica escondida sob camadas de burocracia. Hoje, enquanto a Marinha continua a explorar os limites da tecnologia submarina, as lições do Thrasher permanecem. É um lembrete de que a supremacia tecnológica nunca é absoluta. Mesmo as máquinas mais avançadas podem falhar, e que a verdade, por mais profundamente enterrada, sempre encontra uma maneira de emergir. O nome do Thrasher agora vive, gravado em memoriais e homenageado em cerimônias. Mas além do simbolismo, seu legado serve como um aviso solene. Poder, sigilo e inovação devem sempre ser equilibrados com humildade e transparência. No silêncio do fundo do oceano, o USS Thrasher repousa, despedaçado, mas nunca esquecido. Sua história é um lembrete sombrio de que até as maiores potências escondem seus segredos e que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra um jeito de emergir. Se você gostou deste mergulho nas profundezas da história, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no Mundo Restrito. Aqui, cada mistério é uma porta para o desconhecido e você está prestes a descobrir o próximo.